Deus revela, não renuncie a quem é parte de seu plano transformador e sagrado. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Mardoqueu teve uma menina em Susa, que foi chamada Ester, uma jovem de beleza excepcional. Órfã, criada sob os cuidados de seu primo, ela era a esperança de um povo que andava à sombra do destino. A cidade pulsava com os ecos de uma cultura que venerava muitos deuses. Mas dentro deste palácio luxuoso, Ester levava consigo uma herança escondida, com raízes profundas no Deus de Israel. A convocação para o concurso das rainhas trouxe um misto de excitação e temor. Idealizadora da beleza, Ester era irresistível aos olhos de todos, mas a pressão de esconder sua identidade judaica a oprimia. Como posso ser fiel ao meu povo e ainda assim me adaptar a esta nova vida? Pensava, enquanto fazia uma oração silenciosa. Mardoqueu, vigilante e sábio, lembrava sempre Ester de suas origens. Ele a encorajava a não se esquecer do Senhor, a quem deveria confiar sua alma e seu povo. Quem sabe se para um momento como este você chegou à posição de rainha? Ele lhe escreveu, sabendo que o plano de Deus operava em mistério e sabedoria, preparando Ester para um destino maior. Enquanto a vida no palácio desenrolava, Amã, o favorito do rei, tramava um plano maligno para exterminar os judeus. A angústia tomou conta de Mardoqueu, e sua voz ecoou pelas ruas de Susa. Clamemos ao nosso Deus. Ester recebeu a mensagem de seu primo com um coração pesado, sabendo que seu papel na corte poderia ser crucial para a salvação de seu povo. Com temor e reverência, ela decidiu jejuar e orar. Convocou os judeus da cidade a se unirem em súplica, quebrando os laços do medo que a paralisam. A mão de Deus pode interceder, disse a si mesma, olhando pelas janelas do palácio, onde os céus pareciam escuros para muitos, mas brilhantes com a esperança. Depois de 3 dias de jejum e fervente oração, Ester se preparou com determinação. Com o coração acelerado, se pôs à porta do trono, sabendo que estava diante da maior decisão de sua vida. O esplendor da corte era maravilhoso e amedrontador, enquanto olhares curiosos repousavam sobre ela, a nova rainha. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com astúcia, Ester planejou um banquete, onde teria a chance de revelar sua verdadeira identidade e, ao mesmo tempo, expor os planos malignos de Amã. Ela sabia que Deus havia a levado a esse momento e que cada segundo contava. Enquanto os minutos pareciam horas, ela estava prestes a confrontar um destino que a história ainda manteria vivo nas memórias de seu povo. O que aconteceria em seguida? As portas do plano divino estavam prestes a se abrir e a resposta ao clamor de um povo oprimido estava prestes a ser revelada. Enquanto o dia do banquete se aproximava, o coração de Ester pulsava com uma intensidade quase insuportável. Cada batida parecia um eco de sua linhagem, lembrando-a de sua identidade verdadeira e do peso de sua missão. Em sua mente passavam rapidamente as palavras de Mardoqueu. Quem sabe se para um momento como este você chegou à posição de rainha? Seu espírito estava dividido entre o medo e a determinação. No grande salão do palácio, decorado com tapes e ornamentos esplêndidos, o rei Assuero, de seu trono, aguardava ansiosamente pela presença de sua nova rainha. Ele havia chamado todos os seus ministros e nobres,
pronto para compartilhar a refeição que Ester cuidadosamente havia preparado. Ao adentrar no ambiente resplandecente, Ester sentiu os olhares pesados de seus convidados. Cada um deles, mais que curiosos, aguardavam a revelação que estava prestes a ocorrer, sem saber do impacto que teria. Ester deu um passo à frente, seu vestido brilhando sob a luz das velas. O rei a observava com agrado, mas notou a tensão em seu semblante. Com um gesto paternal, Assuero a encorajou. "O que queres, rainha Ester? Até a metade do meu reino te darei." As palavras do rei trouxeram um leve alívio ao coração angustiado de Ester, mas também a intensificaram o desafio que tinha pela frente. "O rei", começou ela, a voz primeiro suave, "vim até você para falar sobre um assunto grave que se relaciona com a vida de nosso povo." As palavras tremulavam conforme saíam de seus lábios, mas a coragem divina começou a invadir seu ser. "O homem que você promoveu, Hamã, tramou um ardil maligno contra os judeus, meu povo. Ele lançou sorte para nos destruir, exterminar e aniquilar." Atônito, o rei olhou para Amã, que se encontrava ao seu lado em um assento de honra. O semblante do conselheiro mudou repentinamente de glória para terror. O rei Assuero, percebendo a gravidade do que fora revelado, ergueu-se de seu trono e disse: "Amã, o que é isto que você fez?" O ambiente se tornou um turbilhão de murmúrios e sussurros nervosos, enquanto a traição se apresentava de forma clara como um golpe fatal. O súbito silêncio foi interrompido apenas pelo som da respiração ofegante de Amã. Finalmente derrotado, ele se lançou aos pés do rei e de Ester, implorando por clemência. Mas a justiça divina já havia se levantado e a fúria do rei estava evidente. "Como ousaste fazer tal coisa aqui, sob a proteção de minha coroa?" retrucou. Como se as palavras do rei fossem uma forte tempestade, Ester sentiu a mão invisível de Deus trabalhar através de cada momento. Ela sabia que aquele era o ato de salvação que seu povo esperava. Poderia aqueles instantes mudar o destino de milhões? Com um tom firme, ela concluiu: "Se isto isolar-se por acaso em meus lábios, saiba que ele trairá não apenas os judeus, mas a própria coroa." Enquanto Amã era tratado como o traidor e executor de seu plano maligno, Ester compreendeu a profundidade da providência divina. Ela sabia que o Senhor sempre usaria os opressores para emendar o plano dele, indo além da compreensão humana. Assim, a noite, que deveria ser um banquete de celebração, se tornava o palco do juízo e da redenção. E assim, o futuro dos judeus pendia nas balanças da soberania divina. Mas o que ninguém sabia era que há um plano ainda mais profundo em andamento, uma luz que vinha de um lugar inesperado e se preparava para brilhar ainda nas trevas. No plano de Deus, o clamor de um povo buscava resposta, e o próximo movimento do Senhor poderia mudar o curso daquela nação para sempre. Que mais segredos seriam revelados? Com a revelação do plano maligno de Amã, o rei Assuero estava tomado por uma indignação santa. A chama da justiça ardia em seu coração, e com um gesto decidido, ele ordenou que Amã fosse levado ao seu palácio. Ao ouvir essas palavras, Ester segurou a saia de seu vestido, seu corpo tremeu num misto de temor e esperança, pois as consequências estavam apenas começando a se desdobrar. Os nobres, que até aquele momento estavam em êxtase por ver a nova rainha, agora trocavam olhares nervosos uns com os outros. O que acontecerá agora? Sussurros se espalhavam pelo salão como labaredas de um incêndio. Seus corações pulsavam num ritmo incessante, prevendo o que a ira do rei poderia desencadear. Amã, percebendo que seus dias estavam contados, lançou-se aos pés da rainha, clamando por misericórdia. "Rainha Ester, não me deixe cair nas garras da ira real. Eu prometo que posso corrigir meu erro." Ele implorava, suas palavras um eco de desespero.
Mas Ester, lembrando da opressão que ele havia planejado para seu povo, ergueu sua cabeça e olhou profundamente nos olhos de Assuero, buscando força no Senhor. "O rei", respondeu ela, sua voz mantendo a firmeza que brotava de uma fé inabalável. "Este homem não apenas tramou contra a minha vida, mas contra a vida de todos os judeus. Ele trouxe morte e destruição. Meu povo depende de sua decisão." O ambiente estava impregnado de tensão. Poder-se-ia cortar o ar com uma faca. Assuero voltou-se para Ramã, seu rosto uma máscara de fúria. "Como você ousou tramar contra a rainha e o seu povo sob meu teto?" Sua voz ecoou, e cada palavra pesava como chumbo sobre as consciências dos presentes. No calor daquela acusação, a história da nova rainha e seu povo começou a ressoar nas mentes dos nobres presentes. Eles começaram a entender que o poder de Ester não se limitava à beleza exterior, mas estava enraizado em uma coragem divina. Uma escolha de vida ou morte, uma intercessão que poderia muito bem mudar seu destino. Foi então que um dos ministros, tocado pela gravidade da situação, levantou-se e lembrou ao rei de uma antiga tradição da terra. "Ó rei, Amã não deve ser apenas julgado, mas também deve ser alvo da justiça. Se ele lançou sorte para destruir os judeus, por que não se consultou a emenda à sua própria sorte?" Assuero, aproveitando o conselho improvisado, olhou para Ramã com desdém e decidiu: "Que se faça a justiça de acordo com o que foi planejado. Preparem os instrumentos da lei e que Amã receba o que ele mesmo preparou." O palácio virou um campo de agitação, enquanto soldados se preparavam para capturar Ramã. Neste momento crítico, a presença de Deus pareceu descer sobre Ester como uma brisa suave. Ela sabia que estava fazendo mais do que defender seu povo. Ela estava em uma batalha espiritual, onde a vitória de Deus estava prestes a ser evidenciada. Sabia também que algo além da revelação se desenrolava. Nos recônditos de seu coração, uma outra certeza começava a tomar forma. O plano soberano de Deus estava em movimento, um movimento que poderia levar a nação a um renascimento inesperado. Afinal, enquanto as trevas pareciam prevalecer, a luz se preparava para brilhar com clareza, expurgando o mal que ameaçava seu povo. Contudo, ainda havia um segredo que pairava no ar. Uma sombra de revelações futuras que se esfumaçavam entre as paredes do palácio. O que mais a providência divina preparava? E qual seria o próximo passo determinante no desenrolar dos eventos que mudariam o futuro de muitos? As linhas entre a vida e a morte, entre a justiça e a condenação, estavam se estreitando. O desfecho de Amã era apenas uma parte de um plano maior que Deus tinha para a redenção de seu povo. Ester observou em silêncio a agitação crescente ao redor. O clamor desesperado de Amã, suas súplicas fervorosas por clemência, ressoavam em seus ouvidos, mas seu espírito estava firme, ancorado na vontade de Deus. O rei Assuero não poderia ignorar a gravidade do plano maligno que havia sido traçado, pois essa era uma oportunidade de justiça e redenção para seu povo. "Levem-no", ordenou o rei, com uma autoridade que ecoou como um trovão no salão real. O estardalhaço do movimento da corte se intensificou, enquanto guardas avançavam para capturar Ramã. A expressão de terror em seu rosto denunciava sua queda. A vaidade que o havia guiado até aquele momento se transformava em desespero diante da realidade de sua condenação. Ester, em meio ao tumulto, sentiu o peso espiritual daquilo que se desenrolava. O Senhor estava agindo, e cada movimento parecia estar interconectado, como um quebra-cabeça divino, onde cada peça se encaixava com perfeição. Ela lembrou-se das promessas de Deus, que havia declarado: "Não temais, porque eu sou convosco." Isaías 41:10. Com esses pensamentos, uma confiança renovada a envolvia.
Enquanto Amã era levado, ele lançou um olhar ao rei, uma última esperança de que a benevolência real se manifestasse. Ó rei, eu não sabia. Eu pertencia a um plano maior, um plano que não entendi. Apenas me conceda uma oportunidade de remissão, gritou ele, mas foi em vão. A impiedade não poderia prevalecer sobre a justiça de Deus. Os nobres assistiam, muitos ainda duvidando da verdadeira natureza da rainha e de sua coragem. Mas os sussurros começaram a mudar. Eis a mão de Deus, murmuravam alguns. Ela não é apenas uma rainha, mas um instrumento de poder e redenção. O primeiro passo da justiça foi estabelecido, mas Ester sabia que a luta não estava concluída. Ó Senhor, fortalece-nos, orou em seu coração, enquanto olhava para a porta pela qual Amã fora arrastado. O que seria do seu povo? O decreto de morte ainda pairava sobre eles. Com a mente turvando-se de preocupações, Ester buscou sabedoria em oração. Em meio a isso, uma voz que parecia oriunda do céu sussurrou em seu espírito: Confiança, minha filha, eu estou com você. Sua fé começou a se intensificar, despertando expectativas de uma intervenção divina ainda mais grandiosa. Havia algo a mais que o Senhor estava prestes a revelar. Assuero, agora em um tremor de raiva e confusão, questionava o ministro que sugerira o julgamento de Amã. O que faremos com a condenação que pesava sobre os judeus? A lâmina da justiça deve cortar não apenas o mal, mas também preservar a vida. O ministro, segurando a toga com nervosismo, olhou para o pai da nação e respondeu: Ó rei, as cartas foram jogadas. Os judeus ainda sofrem sob a sombra de um decreto. Se Amã paga por seu delito, o que será daqueles que estão destinados a morrer? E assim, as palavras ecoaram no salão, como um rugido de trovão. A verdadeira batalha ainda se travava nas sombras. A coroa e o cetro estavam em perigo, enquanto o édito contra os judeus permanecia em vigor, ainda irreversível. Uma nova intercessão seria necessária. Ester compreendeu que a redenção de seu povo dependia de um novo passo de fé. Permitir que a verdade da sua identidade fosse revelada ao rei poderia garantir a salvação dos judeus. O plano do Senhor não se limitava a Ramã. Era mais amplo, indo além das circunstâncias. Essa será a próxima fase da luta, decidiu Ester, enquanto se preparava para um novo encontro, agora com o rei, buscando não apenas justiça, mas vida. Com seu espírito fervilhando de determinação, ela se encaminhava para a sala do trono. Quais portas o Senhor abriria através dessa nova ousadia? O futuro de seu povo dependia disso, e a verdade de Deus mal começava a se desvendar. Ele tinha um plano que estava prestes a ser revelado, um plano que resgataria não apenas uma nação, mas traria a restauração de corações perdidos em suas alianças. Os ecos da batalha ainda ressoavam pelos corredores do palácio, mas Ester sabia que era um tempo de expectativa. As trevas estavam prestes a se dissipar, e a luz da verdade poderia brilhar mais intensamente do que nunca. Assim, com um espírito renovado e a certeza poderosa de que estavam em um momento divino de virada, Ester se preparou para reivindicar a salvação prometida por Deus. Enquanto Ester se aproximava da sala do trono, seu coração pulsava em um ritmo de oração fervorosa. Com cada passo, lembrava-se das promessas feitas a seus ancestrais, quando o Senhor disse: Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Levítico 26, 12. Ela sabia que isso se aplicava não só a uma nação, mas a cada indivíduo que confiava na fidelidade divina. Ao entrar na sala do trono, os olhos de Assuero a encontraram. Havia um matiz de surpresa em seu olhar, mas também um sinal de curiosidade. O rei estava prestes a se sentar em seu trono quando Ester reverentemente se aproximou.
A coroa reluzente em sua cabeça era um símbolo do poder, mas seu verdadeiro valor não estava sobre o que ela usava, mas na força que emanava de sua fé. Esther inclinou-se levemente diante do rei e, com a voz que tremia de emoção, mas firme em coragem, exclamou: Ó rei, se eu encontrei graça aos seus olhos, e se parecer bem ao rei, que se me conceda a vida e a vida do meu povo. Esther 7:3. Essas palavras carregavam um peso que atravessou o salão e o murmúrio dos nobres foi silenciado. Qual é o sentido de tal desespero, rainha? Assuero inquiriu, inclinado agora para ouvir o que Esther tinha a dizer. Neste momento, o espírito da rainha se intensificou. Ela viu, através da proteção e direção divina, a oportunidade de revelar sua verdadeira identidade. Eu e meu povo somos condenados à morte, e essa sentença, ó rei, foi lançada por um homem maligno, Amã, que buscou exterminar a nossa nação. O nome do vilão caiu de seus lábios como uma lanterna na escuridão. Os olhos do rei se arregalaram, e ele respondeu com intensidade: Amã, o mesmo que trouxe honra e glória a esta corte? Esther, sem hesitar, continuou: Sim, aquele cuja vaidade o trouxe a este abismo. Ele tramou contra a vida dos inocentes, e eu não sou senão uma judia, sua rainha. Se você não impedir essa calamidade, a minha casa será devastada, e a sua linhagem permanecerá manchada pela injustiça. A verdade proferida pela rainha ressoava em ecos profundos dentro do coração de Assuero. À medida que as palavras de Esther penetravam na mente do rei, o céu parecia abrir-se e luz divina inundar a sala. O próprio Deus estava operando, e o espírito de Assuero começava a refletir sobre a gravidade da situação. A justiça de Deus não podia ser ignorada, e a noção de infância e filiação entre eles ganhava nova dimensão. Que se faça justiça, proclamou o rei, levantando-se rapidamente. A ira por ter sido enganado e a compaixão em seu coração começaram a confluir. Antes que isso aconteça, Amã encontrará seu juízo. Nesse momento, a mudança de maré se tornava evidente. A providência divina estava em jogo. Assuero convocou seus guardas e ordenou que tornassem a Amã à presença do rei, enquanto Esther se prostrava em oração silenciosa, pedindo ao Senhor que preparasse o caminho e transformasse o destino de seu povo. Contudo, no segredo de seu coração, ela ainda sentia uma ansiedade palpável. Ó Senhor, que mais será revelado? Como posso alcançar a salvação de todos? Sua oração estava sendo respondida, mas a nuvem de tensão só aumentava. A coragem de Esther era visível, mas os desígnios de Deus se revelavam em passos cautelosos. As peças do plano divino se alinhavam conforme ele dirigia cada evento. Quando Amã foi trazido diante do rei, a sala estava carregada de expectativa, e Esther sentiu que a redenção de seu povo estava mais próxima do que jamais poderia imaginar. Enquanto o rei olhava para o seu ministro condenado, a voz do Senhor sussurrou em seu espírito: O que você tem que fazer agora não é apenas sobre julgar Amã, mas entender que cada escolha que você fizer pode mudar o destino de muitos. E assim, com tudo a se desenrolar, aquela sala se tornava um campo de batalha espiritual, onde o que estava em jogo não era apenas a vida de uma rainha ou de um povo, mas a própria história da aliança de Deus com a humanidade. Um novo plano estava prestes a ser revelado, um plano que levaria a uma vitória gloriosa sobre o mal, culminando em um clamor por redenção verdadeiramente transformadora. Quando Amã foi conduzido à presença do rei, sua consciência não pôde escapar do peso iminente que pairava na sala. O orgulho que antes o consumia agora parecia uma máscara frágil, prestes a se despedaçar sob o olhar penetrante de Assuero. A tensão no ar era tangível, como um fio de seda prestes a se romper. Esther permaneceu em oração fervorosa, seu coração batendo em um compasso de esperança e temor.
Ah, rei Assuero, começou Amã, com a voz embargada. Ele tentava recuperar a compostura, mas a desgraça o envolvia como uma sombra. Os judeus são um povo rebelde e desleal, e fizeram de sua rainha uma traidora. Sua sentença é justa e necessária. Ele se opõe aos seus desígnios e à ordem do reino. As palavras dele reverberaram na sala, como um eco de seu egoísmo, mas a coragem de Esther não vacilou. Ela, em sua humildade, lembrava-se das promessas que Deus fez a Israel. O Senhor não abandona o seu povo. Salmos 94:14. O Espírito Santo a fortalecia, e a certeza da soberania divina preenchia cada canto de seu ser. Ó rei, a rainha interrompeu, com um clamor que carregava a dor de sua nação. Não permita que a mentira e o engano ofusquem a verdade. O meu povo é justo, e a sua vida está nas mãos de um homem que não conhece a bondade de Deus. Amã tramou a morte de todos nós por sua própria maldade. A presença do rei parecia flutuar entre a ira e a confusão. Amã, percebendo que a maré estava mudando, ameaçou. Mas, ó rei, você precisa entender a importância da ordem que estabelecemos. Se os judeus prevalecerem, instigarão rebeliões e a lealdade do povo será comprometida. Assuero, ainda com um semblante sombrio, ponderou sobre a situação em que se via enredado. Uma decisão colossais pesava sobre seus ombros. Ele estava na encruzilhada onde reinava a justiça e o medo, mas também estava prestes a descobrir a profunda verdade da amizade e devoção que Deus concede a quem o serve. Chamem os registros do reino, Assuero ordenou, enquanto sua voz ressoava na corte. O que Amã faz é um subterfúgio, e a verdade deve prevalecer. Quando os guardas trouxeram o rolo, os olhos do rei se fixaram em um nome escrito, um nome que dissera um dia haver realizado feitos gloriosos para ele. Mardoqueu, o judeu, salvou minha vida, e sua bondade nunca foi recompensada. O que se fará por um homem que fez tal ato? A pergunta pendia no ar, e o coração de Esther disparava. O que parecia um momento de condenação poderia agora se transformar em um testemunho de justiça divino. O eco da memória de Mardoqueu, respondendo fielmente ao chamado de Deus, ressoou em seu espírito. Quem sabe se para um tempo como este você não chegou à posição de rainha? Esther 4:14. Amã, percebendo que seu destino agora estava atrelado ao seu próprio jogo, tentava argumentar, mas as palavras falharam. A luz da verdade se acendia, e a proteção divina era palpável. À medida que o rei formulava seu julgamento, os nobres observavam em reverente expectativa, cientes de que este momento mudaria não apenas suas vidas, mas o curso da história. Assim, a sala do trono se tornava o palco onde o game de poder e justiça se entrelaçavam. O desígnio de Deus se desenrolava diante dos olhos de Esther, enquanto a voz do Senhor ecoava em seu coração, revelando a verdade de que a vitória de sua nação não era apenas uma questão de justiça, mas de cumprimento do plano eterno de redenção. E neste clímax humanamente impossível, o toque da providência se tornava claro. Estava claro que a batalha espiritual ainda não havia terminado. O mesmo Deus que havia criado a verdade, agora manifestaria a vitória de seu povo. Ó Senhor, qual é o passo final deste plano? Murmura Esther, enquanto o desfecho se aproximava. Assim, a rainha se preparava para testemunhar a grande revelação de Deus, onde sua soberania e justiça se uniriam de forma gloriosa, deixando um convite para todos que olham para ele. Não renuncie ao que Deus tem preparado. O caos de hoje pode ser a obra-prima da redenção de amanhã. O rei Assuero, em um lampejo de indignação e compaixão, lançou seu olhar sobre Amã, que agora estava avassalado pela ansiedade e pela culpa. O pesado silêncio na sala era interrompido apenas pelo suave murmúrio do luar que se infiltrava pelas janelas altas.
A luz da verdade, como uma lâmpada acesa em um ambiente escuro, começou a iluminar todos os rostos presentes. O que se fará então por Mardoqueu? O rei questionou novamente, seu tom firme e exigente. Apareça e diga-me, senhor Amã, qual é a resposta para tal dilema? Que honra deveria ser dada a quem salvou a vida do rei? Amã, aturdido e mal predizendo suas próximas palavras, sentia a terra mover-se sob seus pés. Ele sabia que o trono de Assuero estava prestes a ser um palco de reviravolta, onde a maldade enfrentaria a justiça de Deus. Hesitando, ele proclamou: um homem como esse deve ser vestido com vestes reais e levado na montaria do rei, com a coroa e os honores que pertencem ao rei. Assim, o rei honrará seu fiel servo em plena cidade, mostrando a todos que a lealdade é recompensada. A cada palavra de Ramã, o desespero de Ester aumentava. Seu coração pulava em seu peito com a revelação de que o mesmo homem que havia sido responsável por tantas intrigas e traições contra seu povo, agora traçava sua própria condenação, embora ainda não soubesse. Faça assim por Mardoqueu, o judeu, o rei ordenou, o eco de sua voz ressoando com a certeza de que a justiça estava sendo restaurada. É uma honra que deve ser feita bem rápido. Leve-o e faça tudo conforme suas palavras, e não falhe. Amã estava em estado de choque. Ele virou-se um homem destroçado e foi forçado a executar as ordens do rei, vestindo Mardoqueu com a roupa do rei e montando-o na montaria real. Enquanto Ramã marchava, clamando a favor do homem que era seu inimigo, o destino de Israel tecia-se mais intimamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que observava cada movimento com atenção divina, pronto para reivindicar o que era seu. Ester, ao lado do trono, não pôde conter a emoção que se arrastava nela como uma onda. A esperança e a gratidão brotavam como uma flor que desabrochava após a tempestade. Ela sabia que tudo estava sob o olhar de Deus, que preparava um caminho mesmo em meio à grande tribulação. Enquanto Amã levava Mardoqueu pelas ruas da cidade, o povo olhava em deslumbramento. Murmúrios de admiração e confusão preenchiam o ar. Alguns conheciam Mardoqueu e o reconheciam como um judeu, sabendo que seu bem-estar era um sinal de favor divino. Outros se perguntavam sobre a mudança radical e repentina na sorte daquele homem. Este é o dia do Senhor. Ester sussurrou em seu coração, uma oração silenciosa de louvor elevando-se até o céu. Pois o que o inimigo pretendia para mal, Deus transforma em bem. No entanto, nas sombras, a verdadeira batalha continuava. Os espíritos malignos observavam com raiva, armando-se para retaliar. O verdadeiro plano do Senhor estava se desenrolando, mas a guerra ainda não estava vencida. Amã não ficaria calado por muito tempo, e a ira que ardia dentro dele era uma fogueira prestes a inflamar. E assim, em meio à liberdade e à reinvenção, Ester sentiu a presença de Deus pesada e gloriosa. Ó Senhor, ela suplicou, qual será o próximo passo de sua promessa? Que tribulações precisam ser vencidas para que seu povo veja um final triunfante? A resposta brotava no fundo de seu ser, suave, mas poderosa. O destino de uma nação estava sendo moldado. O plano de Deus não apenas abrigava a salvação de um povo, mas também um chamado profundo à fé e à perseverança. No coração daquela tumultuada sequência de eventos, uma nova revelação se acenava. Havia chegado o momento de a justiça e a misericórdia se encontrarem na obra redentora de Deus. E Ester percebeu que ainda havia mais à frente que apenas o triunfo imediato. Mardoqueu será honrado, mas o verdadeiro teste da fé e da confiança do seu povo ainda está por vir. E assim, a cena se desvelava, preparando o caminho para a culminância do plano soberano de Deus, onde a vitória e o desafio estariam mais entrelaçados do que nunca. A confiança da rainha imergia no propósito do Senhor,
enquanto o desfecho aguardava o toque da providência divina. Enquanto Hamã conduzia Mardoqueu pela cidade, a multidão se amontoava ao longo das ruas, espelhando a inquietação e a curiosidade que havia se apoderado de seus corações. Os rostos antes indiferentes agora reluziam com expectativa e espanto. Os judeus, que durante tanto tempo viveram à sombra do medo, viam uma oportunidade de esperança surgir como o sol em meio à bruma da noite. Quem é este Mardoqueu? Alguns murmuravam. Por que o rei o honra de tal maneira? E nas esferas celestiais, uma luta estava em andamento, pois as forças do mal se preparavam para uma retaliação que ecoaria por gerações. Hamã, por sua vez, sentia o peso da humilhação se afundar em seu ser. Cada grito sobre a bondade de Mardoqueu ressoava como um trovão em sua mente atormentada. Enquanto ele puxava a montaria, sua cabeça girava com planos de vingança, ardendo com um desejo de eliminar completamente aquele judeu insolente. Naquela noite, enquanto os ecos dos passos ressoavam, Ester se retirou para um lugar de oração. As paredes do palácio eram ornamentadas com a riqueza da terra, mas seu coração estava em um lugar muito diferente. Ó Senhor, ela clamava em silêncio. As promessas são verdadeiras e o que se aproxima de nós deve ser enfrentado com coragem. Mas como, Senhor, pode este ser um caminho de vida para o nosso povo? Como devemos agir em tua vontade? A resposta de Deus se manifestou em sua mente como um vento suave que soprava sobre as folhas. Confie, minha filha. O embate que se aproxima não será apenas uma questão de salvar vidas, mas de exaltar meu nome entre as nações. Com esta certeza, Ester se preparava para se levantar e agir na direção que o Senhor a guiava. À medida que a noite avançava, Hamã voltou ao palácio, seu coração pulsando de frustração. Ele estava determinado a eliminar Mardoqueu, e a raiva que brotava dele o levaria a buscar a aprovação do rei para uma execução rápida e decisiva. Aproximou-se de Assuero, escondendo seu ódio com um sorriso forçado. Ó rei, eu clamo por sua misericórdia. Deixe-me remover a fonte de todos os meus males, o judeu que se recusa a se curvar. O rei, ainda repleto da nova honra que Mardoqueu recebeu, viu a cólera de Hamã como um sinal claro da malignidade em seu coração. Hamã, disse Assuero, olhando diretamente nos olhos do homem que pouco antes havia exaltado. Teus planos não ressoam com a justiça que eu desejo para meu reino. Aventura-te nesse caminho, e a mesma sorte que desejas impor a ele se voltará contra ti. As palavras do rei foram como um golpe em um corpo já caído. Hamã, percebendo o desprezo do rei por suas intenções, viu como havia cavado sua própria cova. O temor se espalhou pela sala e estremeceu o coração de Hamã, enquanto ele lutava para manter a fachada. Ester, ciente das instruções que o Senhor havia lhe dado, preparou-se para o momento decisivo. A batida do seu coração ressoava em seu peito, mas havia uma firmeza em sua voz que brotava da palavra do Senhor. Ei, buscarei o favor do rei novamente, ela deliberou consigo mesma. Devemos expor a trama de Hamã diante das autoridades e assim consertar o que fora quebrado. Quando a aurora revelou a nova manhã, um plano mais elevado do que qualquer mente poderia imaginar começava a tomar forma. O destino de nações estava em jogo, e Ester estava prestes a dar um passo audacioso em nome de seu povo. Ao se preparar para se colocar diante do rei uma vez mais, uma pergunta ecoou em seu coração. Estarei eu disposta a arriscar minha vida por eles? Na profundidade daquela sala ornamentada e nas alturas celestiais, Deus sabia que cada ação teria repercussões eternas. O que seria de Ester se ela não seguisse a voz que lhe chamava? O plano soberano de Deus era um mistério que se desvelava, e a hora da revelação estava se aproximando. Esta história não era apenas sobre um homem e uma mulher,
mas sobre a grande salvação que se aproximava, onde justiça e misericórdia se encontrariam. O vento sussurrava: um novo caminho se abrirá e a aliança definitiva será restaurada. A fé deles estava prestes a ser testada, enquanto ascendiam para a cruzada final do coração de Deus. Esther se levantou naquela manhã com a determinação gravada em seu coração. O palácio, adornado com tecidos vibrantes e perfumes exóticos, não poderia esconder a tensão que permeava sua alma. A glória e a riqueza ao seu redor contrastavam com a gravidade do momento que se aproximava. A jovem rainha respirou fundo, as palavras do Senhor ainda ecoando em sua mente. Confie, minha filha. A passagem até o trono era longa e repleta de desafios. Ao entrar na sala do trono, cada passo era calculado, seu espírito lutando contra o medo que ameaçava a consumir. A presença do rei Assuero iluminava a sala, mas seu semblante impassível refletia poder e autoritarismo. Esther, por um momento, hesitou. Lembranças de sua família, do povo judeu em perigo e da humilhação que Mardoqueu enfrentara a impulsionaram para a frente. No nome de Deus dos exércitos, ela sussurrou em seu coração enquanto se aproximava. E ao pôr suas mãos diante de Assuero, a atmosfera se tornou pesada. Rainha Esther, até que te vejo, o que desejas? O rei perguntou, seu olhar fixo na beleza e na bravura dela. Se for pela metade do meu reino, será dado a ti. A resposta dela brotou de um local profundo, onde coragem e temor se entrelaçavam. Ó rei, ela começou, sua voz tensa mas firme, se eu encontrei graça aos teus olhos, venha junto a Hamã hoje, pois um grande plano foi contra meu povo. Quando o rei chamou Hamã, a sala parecia vibrar com a expectativa do momento que se aproximava. O ungido de Deus estava prestes a revelar a verdade que havia sido guardada, e o maligno estava cada vez mais presente, sem consciência da armadilha que se aproximava. Ao entrar, Hamã não percebia que o destino que traçara estava prestes a desmoronar sob seus pés. Rainha Esther, o que se passa? Hamã perguntou, seu tom imperturbável buscando a máscara de segurança em suas palavras. Contudo, no cerne de seu ser, um inquieto pressentimento começava a se formar. Esther, com os olhos cheios de graça e determinação, começou a desenrolar a trama que se havia enviado contra seu povo. Meu senhor, ela falou, se há um desejo em seu reino, é que me livres e aos de minha nação, pois senão, um édito foi assinado contra nós. O nosso povo, marcado para a destruição, é parte de tua criação. A expressão de Assuero escureceu à medida que as palavras dela ressoavam. Quem ousou fazer isso? A raiva estava inundando seu coração ao vislumbrar a trama traiçoeiramente arquitetada por Hamã. A pergunta causou um silêncio gélido e Esther, sem hesitar, apontou para Hamã. Este inimigo, este homem maligno, é o responsável pela trama que busca fazer sucumbir todos os que são meus. A revelação despedaçou o coração de Hamã, pois o sólido chão sob seus pés começava a se mover. Não! Eu fiz tudo por amor ao rei! Ele exclamou, sua voz tremendo ao perceber a fragilidade de sua posição. Mas os olhares de raiva do rei pesaram sobre seu ser, e a queda de um homem soberbo se tornara iminente. Assuero, tomado por uma fúria justa, se afastou, buscando clareza em sua mente atribulada. E enquanto se dirigia ao pátio, ele se lembrou das cartas assinadas que, com um gesto de confiança, havia dado permissão para exterminar um povo. O peso da culpa começou a afligir seu coração, e nas sombras do palácio poderia-se sentir a mudança no vento. Naquele instante, as hebras do plano soberano de Deus começavam a se entrelaçar, com Esther e Mardoqueu como participantes centrais de uma história de redenção, onde justiça e misericórdia estavam prestes a se encontrar. Esther, agora mais do que uma rainha, tornara-se um instrumento de Deus, mudando o destino de sua nação.
Diante da sala, o silêncio se tornara uma câmara de tensão palpável. O que ocorreria a seguir seria um estrondoso eco da ação divina, e o resultado mudaria o curso da história. E enquanto o rei Assuero ponderava suas opções, uma grande usina de desespero começava a se formar no coração de Amã, revelando que o plano do Altíssimo ia além da imaginação humana. A palavra ressoava: aqueles que se levantam contra o justo não permanecerão de pé. Assim, a revelação se acentuava, preparando o palco para a próxima cadeia de eventos que alteraria a história para sempre. O desfecho ainda não estava selado, mas o plano soberano de Deus se manifestaria em todo o seu esplendor. Os ecos da tensão ainda reverberavam pela sala do trono, enquanto o rei Assuero buscava a razão de sua indignação. O coração de Ester pulsava em rítmica súplica ao Senhor, um clamor silencioso que pedia sabedoria e coragem para suportar o momento que estava prestes a desvelar ainda mais a providência de Deus. Com um olhar penetrante, Assuero retornou à sala. O seu semblante estampava uma mistura de raiva e confusão. Amã! Ele gritou, sua voz pesada carregando a autoridade de um rei que percebeu ter sido enganado. Como ousaste tramar contra a rainha e seu povo? Um homem que salvou minha vida e que não fez mal algum deve ser protegido, e tu te tornaste o alvo do justo juízo de Deus. Seu olhar estava cheio de determinação e indignação. Amã, agora capturado pela ruína de sua própria teia de mentiras, balbuciou palavras sem sentido na tentativa de se desvencilhar da condenação que pairava sobre ele. Ó rei, eu fiz isso por amor à sua coroa. Não havia mal em meu coração. Mas o desespero em sua voz não convenceu nem mesmo a si mesmo. Os nobres presentes compreendiam rapidamente que aquele homem, que uma vez estivera elevado à posição de honra, agora estava prestes a cair em desgraça. Ester, observando a cena se desdobrar, sentiu que cada instante passava como uma eternidade. O plano de Deus estava se revelando, não como uma simples narrativa de justiça, mas como um testemunho de fé e coragem. Ela se aproximou, o coração carregado de fé firme, e Lexo disse ao rei: Ó rei, ele não apenas tramou contra a minha vida, mas contra a vida de todos os judeus. Ele desejava a nossa destruição, e seu castigo deve ser condizente com suas ações malignas. Ao ouvir as palavras de Ester, Assuero imediatamente ordenou que este homem seja pego pelas mesmas garras que ele preparou para Mardoqueu e seus semelhantes. O rei estava decidido. Ele virou-se para os guardas e disse: levem-no para fora e o enforquem na forca que ele fez preparar para Mardoqueu. Que a justiça do reino sirva como um testemunho para todos que se levantam contra a verdade. Os nobres murmuravam entre si. A mudança de maré era inegável. O que antes parecia um triunfo para Ramã, agora se tornava sua queda. A justiça divina estava se manifestando de forma clara e poderosa. Ester, em silêncio, louvou ao Senhor. Tu és o Deus que protege e salva. Que todas as nações vejam a tua glória através de nossas provações. Enquanto Amã era arrastado do palácio, a cena tornava-se um eco de vingança redentora. Mas nas sombras ainda havia um desafio pendente. O édito de morte contra os judeus ainda estava em vigor. Ester sabia que não poderiam comemorar a vitória sem enfrentar a batalha que ainda restava. Determinada, ela se dirigiu ao rei mais uma vez. Ó rei, não apenas a injustiça perpetuada por Amã deve ser corrigida, como também devemos agir para assegurar a vida do meu povo, disse ela, a voz carregada de fervor e determinação. Um edito foi assinado, e a sombra da condenação ainda paira sobre nós. A sentença de morte é uma sentença que não pode se estabelecer. Assuero, agora ciente do impacto de suas ações, olhou para Ester. O que será feito? O que podemos fazer para estabelecer a justiça para o teu povo, que ainda assim está ameaçado?
Ester, com um olhar firme, sentiu que o Espírito do Senhor a conduzia. Quantas vezes o Senhor disse que o seu povo se uniria para glorificá-lo e buscar a verdade. Que nós nos levantemos em oração e ação e que as portas do céu se abram. A determinação e fé em suas palavras eram palpáveis. Assim, o rei, movido pela causa de Ester, decidiu que um novo edito seria emitido. Ordeno que um novo decreto seja escrito para que os judeus tenham a liberdade de se defender e de repelir qualquer ataque que venha sobre eles, declarou. E os nobres assentiam em concordância. A sala ressoava com murmúrios de aprovação, e a atmosfera de tensão começou a se dissipar com o sopro da esperança que balançava as almas presentes. Ester agora se sentia completamente envolvida pela providência divina. Com cada passo que o plano de Deus revelava, ela via a fidelidade do Senhor se desdobrar diante de seus olhos. A vitória não é apenas sobre Amã ou sobre a injustiça que assola meu povo, pensou. É a restauração que Deus tem para nós. A história, que antes ameaçava a destruição, agora se tornava um testemunho de redenção. Enquanto o édito era redigido, uma calma intensa percorria o palácio. Os anjos observavam, e a luz das promessas resplandecia, enquanto Ester compreendia que a batalha espiritual estava longe de terminar. Havia muito mais, pois o plano soberano de Deus ainda se desdobrava em camadas de entendimento e glória. E assim, à medida que novos papéis se estabeleciam, uma nova era estava prestes a surgir para o povo judeu. O testemunho de Ester e Mardoqueu tornava-se a alavanca para a restauração não apenas da vida, mas das esperanças que Deus havia prometido. O impacto da verdade se espalharia e o clamor da fé elevar-se-ia com grande reverência. O que mais poderia surgir desta história de transformação? As mãos do Altíssimo continuavam a trabalhar em silêncio e em poder. Revelações futuras aguardavam a ousadia do próximo passo, e Ester sabia que as promessas de Deus iriam além do que ela poderia imaginar. O futuro de seu povo estava seguro nas mãos do Senhor, mas a vitória definitiva estava apenas começando a se revelar. O que mais ainda se preparava nos planos soberanos de Deus?